Irmãos, nós queremos dar continuidade ao encargo da palavra que o nosso irmão Daniel falou na semana passada e vamos mesclar um pouco com o sentimento dessa semana. Então, na semana passada, Daniel falou um pouco sobre o sentimento que o nosso irmão Pedro Dong tem falado acerca das igrejas de Apocalipse. Agora entramos em Tiatira. Hoje pela manhã, o nosso irmão Pedro já está falando, que é a mensagem que será colocada na transmissão do Instituto à noite. O vencedor, ele terá autoridade sobre as nações. Então, encorajo os irmãos a ouvirem, que ainda é dentro da igreja em Tiatira. Então, muito encargo, irmãos, muito encargo com respeito às 7 igrejas de Apocalipse. Nosso irmão discorreu sobre Éfeso. Aí nós vimos que Éfeso era uma igreja maravilhosa, tinha obra, tinha labor, tinha perseverança. Não tinha ninguém desanimado ali, não. Todo mundo estava animado. Aí, aparentemente, muito bem. Aí o Senhor falou, olha, olhando exteriormente, vocês estão bem, não tem problema nenhum. A transmissão está boa, o local está restaurado, está renovado, as cadeiras estão limpas, Os serviços estão funcionando. O serviço de crianças está voltando aos poucos, na parte dos fundos. Então está tudo muito bem. Mas, porém, eu tenho algo contra vocês. Aí, irmãos, ali foi um susto. Que é isso? Ter algo contra nós? Mas estamos bem. É o mesmo princípio, irmãos, de Mateus e acho que é Lucas, muitos dirão naquele dia, quando o Senhor bater na porta. Hoje é diferente, nós vamos ver a igreja de Laodiceia, que quem está do lado de fora querendo entrar, é o Senhor Jesus. Aí batia ali, mas a igreja de Laodiceia não abria, porque ela já achava que estava bem satisfeita. Aí o Senhor falou, vocês estão errados, vocês são pobres, vocês são cegos, perderam a visão da economia de Deus, vocês são nus, vocês não têm um pouco da veste trabalhada e adornada em vocês, vocês são pobres, cegos, miseráveis e nus. O Senhor falou, vocês precisam comprar colírio, precisam se arrepender para restaurar e renovar a sua vida. Aí o Senhor estava batendo lá de fora e eles não se abriam. Só que aí inverteu. Na volta do Senhor, o Senhor vai estar do lado de dentro e alguns do lado de fora vão falar, Senhor, nós não pregamos o Evangelho, nós não expulsamos demônios, nós não fizemos isso, fizemos aquilo. O Senhor falou assim, olha, eu não vos conheço, eu não vos aprovo, apartai-vos de mim. Ficar agora fora 1000 anos nas trevas e ranger de dente. Irmãos, nós não queremos essa vida. Se o reino já começou hoje, as trevas exteriores também já começaram hoje. Ou você está no reino, vivendo a vida do reino, ou você está vivendo uma vida fora da glória, fora da presença. Aí não tem impacto, não tem poder no nosso dia a dia. Por que as circunstâncias às vezes nos abafam? Porque falta-nos poder. E é o que nós vamos ver. Não sei se eu vou conseguir, irmão. Vou falar até onde o Senhor permitir, mas depois eu queria abrir os microfones, principalmente os irmãos que fazem a comportagem dinâmica, para poder queimar o nosso interior. Tá? Vocês resolvam por aí, tá? Não tem nada combinado. Aí, falta o impacto. E nós não queremos fazer com que essa vida nossa falte impacto. Impacto em quê, irmãos? O homem foi feito para servir a Deus. Você não foi feito para ficar debaixo de uma escravidão. Nós não fomos feitos após a regeneração. Nós não podemos ficar sem invocar o nome do Senhor. Porque senão entra trevas, entra negridão, entra muito tumulto. Nós não podemos ficar sem exercitar o nosso espírito. Porque agora nós temos o Espírito dentro de nós. 1 Coríntios 6,17, aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então eu não posso, irmãos, a minha mente não pode pender para a carne, como Romanos capítulo 8 fala. Porque qual que é o resultado de uma mente na carne? É morte, é questionamento, é murmuração, é trevas, é falta de crer no Senhor. Nós estamos fazendo a obra de Deus por fé, irmãos. Nós temos alguma capacidade de tirar a pessoa da perdição eterna e introduzi-la na vida da igreja para poder crescer e um dia reinar com o Senhor? Nós não temos. Eu não tenho, você tem, Daniel?
Nós não temos nenhuma capacidade, irmãos. Nós não conseguimos mal abrir os nossos olhos e invocar o nome do Senhor. Talvez a sua capacidade é essa, do dia. É a única coisa que você conseguirá fazer no dia. Mesmo ainda porque foi cair da cama e tropeçou, né? Ó Senhor Jesus. Mas só isso aí, irmãos, é o suficiente para Deus te preservar e trabalhar na sua vida. Então, já perdi a linha aqui, mas vamos embora. Então, olha só. Aí entra na igreja em Éfeso, tem porém contra ti, voltei. Abandonaste, irmãos, primeiro amor, deixou de lado. Maurício, tem óculos, precisa ler, eu estou ficando velho, eu vou fazer 50 anos em dezembro, graças a Deus. Aí, meio século, né? Aí o que vai acontecer, irmãos? Eu preciso do óculos hoje para ler aqui, senão começa a confundir tudo. Aí eu tenho o óculos, está aqui, é meu, está dentro de mim. Mas, Maurício, eu tenho algo contra você, você não está enxergando. Por quê? Você abandonou, deixou de lado. O abandonar é deixar de lado. A igreja em Éfeso deixou de lado o quê, irmãos? O invocar. Deixou de lado. Por quê? Deixou o primeiro amor, que é o fluir da vida de Deus. Vocês acham que depois eles pregavam o evangelho? Não conseguiam. Amar os irmãos? Não conseguia. Ter empatia pelos irmãos? Não conseguia. Porque perdeu o amor, perdeu o item mais básico da nossa vida, porque Deus é amor, e o amor de Deus, o fluir da vida de Deus é o amor. Para amar o quê? Amar a igreja, amar as pessoas, amar a esposa, amar os filhos, amar estar sentado nessa cadeira, porque se nós temos uma causa, nós devemos lutar por essa causa. Paulo ficou desesperado, era afligido, era açoitado, era ali caluniado, falavam contra, falavam mal, falava que Paulo não era apóstolo, falava que Paulo era o mais inútil de todos os que tinham a palavra naquela época. Paulo se importava com isso, irmãos? Não. E ele falava, Rei Agripa, eu não vou ser desobediente à visão celestial. Por que, irmãos, um homem caluniado, tomado quase como morto, conseguia ainda reerguer? Porque dentro dele tinha o Espírito. Só no espírito humano? Não. Tinha vida também na sua alma, na sua mente, na sua vontade, na sua emoção. E era tão forte que, de acordo com Romanos, se nós exercitarmos o nosso espírito, até o nosso corpo mortal, que se envelhece todo o tempo, ele receberá vida. Irmãos, nada pode deter esse dínamo de Deus que está dentro de mim e dentro de você. Não é capacidade, não é leitura, não é doutrina, não é conhecimento, é vida. A igreja é vida. Por isso que se chama vida da igreja. Ah, eu estou no metrô, alguém ali fez algo contra mim, mas a vida da igreja está dentro do metrô, produzindo algo para dentro de você, a ponto de você amar os inimigos, irmãos. Como Mateus fala, uma das constituições do reino dos céus, se teu inimigo for contra você, se alguém bater na sua face, vira outra. Pediu para caminhar 1 milha, caminha mais um pouco, 5, 10. Isso, irmãos, é a constituição do reino dos céus. Aí a igreja em Éfeso, o Senhor falou, volte-se rápido. Irmãos, volte-se rápido. Ali era uma questão de vida, é uma questão de morte, é uma questão de decisão. Decida-se rápido. Essa manhã é uma manhã de decisão. Esqueça, irmãos, como foi ontem, como foi sexta, como foi o ano passado. Esqueça. Toda reunião é um novo começo. O Senhor é aquele que era e aquele que é. Então desfrute aquele que é e que está dentro de você. Ó Senhor Jesus. Aí, irmãos, o Senhor falou, volte-se ao primeiro, ao melhor, ao único amor. Irmãos, nós devemos nos voltar à fonte, à origem. A origem não é o seu marido, a origem não é a administração, os irmãos líderes da igreja, a origem é Cristo. Ó Senhor Jesus, por isso que nós não tememos ideologia, nós não tememos confusão política, nós não tememos nenhuma força contra a igreja, porque de acordo com Mateus, a igreja edificada, ela é tão forte, irmãos. O que é a igreja edificada? É quando 2 ou 3 ou mais estejam juntos. É quando eu, Delfonso, João Miguel e Israel, juntos, concordando, pensando, respirando a mesma coisa.
Quando a igreja respira o falar profético, quando a igreja respira a palavra do Senhor, a igreja é edificada e nem as portas, nem o inferno, nem os principados, nem a potestade, nada, irmãos, nada poderá ser contra a igreja edificada. Mas são 4 irmãos com problemas, com dificuldades pessoais, dívidas, saúde, mas estão edificados em uma só via. Ou seja, estão unidos à vontade de Deus. O que é a oração, irmãos, da igreja? É unir a vontade de alguns homens na terra à vontade de Deus. Porque quando você liga aqui na terra, o versículo fala que já está ligado. O que o homem ligar, né, terá sido ligado. Ou seja, quando você conecta aqui no céu, já está conectado. Porque alguém se derramou. Aí o Senhor falou para a igreja em Éfeso, olha, vocês ainda, né, vamos ler um pouco aqui, Apocalipse. Mesmo na situação degradada, o Senhor falou, tem vencedores. 2, Apocalipse. Ó Senhor Jesus. 2:7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Olha, irmãos, uma igreja que perdeu. O Senhor falou, arrependa-te, senão eu vou remover o candeeiro, o candelabro. Tem como o Senhor sair de dentro de você? Não tem, irmãos. Mas a expressão de Deus, que é algo visto pelo homem, que é o manifestar de Deus na carne, que é a expressão da piedade, aí muda de figura. Se você não consegue, ou se você não se anula no seu ego diariamente para poder buscar Cristo, vai perder expressão. Vai ser um lindo marido, mas sem expressão de Deus. Vai ser um marido educado, um marido provedor, mas sem expressão de Deus. Nós não queremos isso, irmãos. Nós queremos ser um bom marido, um marido educado, um marido provedor, mas cheio do Espírito. Empoderado da vida de Deus. Porque isso, irmãos, para isso é que nós fomos criados. O homem foi criado para servir a Deus. E servir a Deus, como Romanos fala, Romanos 12, acho que é 12, 11, né? Fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Ó Senhor Jesus. Aí o Senhor falou, para isso vocês precisam alimentar-se da árvore da vida. E ainda Daniel falou, experiência, né? Você ainda tem que adentrar lá dentro do Santo dos Santos. Passa ali na bacia, passa no altar, chega no santo lugar, tem o candelabro brilhando, que é a luz da palavra de Deus. Tem a mesa ali, tipificada, né, pelos grupos familiares e também pela mesa do Senhor. Aí você come ali a mesa, recebe a palavra e entra para dentro do Santo dos Santos, porque o véu foi rasgado e lá dentro tem uma arca, e dentro da arca tem a vara de Arão que floresceu, tem as tábuas da lei, não é isso? E o maná escondido. Irmãos, você e eu precisamos desfrutar esse maná escondido. Porque que em Êxodo, né, não dá para ler, Almir passou esse versículo essa semana, eu não vou ler para não desviar o encargo, que nosso sentimento é queimar-nos com a pregação do Evangelho, que é o tema da próxima conferência. Em setembro, o tema é, e será pregado este Evangelho. E em fevereiro, parte 2, e será pregado este Evangelho do reino. Aí então virá o fim. E nós lemos e oramos aqui, se der tempo, vamos ler de novo, Lucas, qual que foi? 12:49, né? Que o Senhor falou, como que é o versículo? 12, coloca ali, irmãos, por favor. 12, né? Se não deu, vão aí, Tiene, qual que é? Como chama? E será? Olha lá. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Vamos ler novamente. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Irmãos, quem falou isso? O Senhor falou. E olha o privilégio, você tem que ler esse versículo de joelhos, porque hoje, o Senhor falou naquela época que Ele veio para colocar fogo. E o Senhor era uma tocha humana.
Encontrava um ali que era um fariseu ou escriba, o Senhor cortava reto com a palavra. Encontrava a mulher samaritana, o Senhor falava para ela, eu posso orar por você? Mas orar? Você tem algum pedido? Eu tenho vários pedidos. Aí o Senhor mexeu, né? Família? Não, eu tenho 5 maridos. Não, eu sei, estou te perguntando, eu sei que até esse último não é seu. Mas o que é a sua necessidade? Eu venho aqui pegar água todo dia, meio-dia, porque os fariseus não se dão bem com os saduceus, não tem um negócio assim, né? O samaritano, né? Aí o Senhor falou assim, então espera aí, eu já sei a sua necessidade, vou orar por você. Senhor Deus, ó Deus que está nos céus. Naquela época ele orava assim, né, irmãos? Pai nosso que está nos céus, Deus que está nos céus, mas hoje, irmãos, você não precisa orar Pai nosso que está no céu, não. Porque agora, Pai nosso que está em você. O reino chegou em você. Então agora não é Pai nosso que está no céu, não. Pai nosso, Espírito, Filho que está dentro de mim. Aí o Senhor falou para ela, eu vou orar por você, porque eu sei a sua necessidade. É água, então eu vou te dar uma água que nunca mais você vai ter sede. Aí o Senhor começou a orar, ó Pai, neste momento, nesse calor, nessa esquina, né? Isso, irmãos, é evangelho. Isso é comportagem dinâmica. Aí o Senhor falou, olha, ali na rua, né? Ali na fonte, e orando, calor de meio-dia, né? O Senhor orando, ó Pai, introduz a sua vida para dentro dessa mulher samaritana. Ele deve ter perguntado o nome dela. A Bíblia não fala de tão excluída que estava, né? E orando. Depois, o que aconteceu, irmãos? Ela também virou uma tocha humana acesa. Foi lá e falou impressionou toda a cidade. A cidade ficou alvoroçada. O que é isso? O que é isso? Aí ela pôde falar, irmãos, daquele que é e aquele que é e que fez na vida dela. Mudou, irmãos. Aí o Senhor ali pregou o evangelho novamente para quem? Mais comportagem dinâmica. João, né? Não sei se é o capítulo 9, a mulher adúltera, né? 8, né? João 8, mulher adúltera. Está ali todo mundo querendo jogar pedra, os discípulos também ali olhando, né? Se der uma brechinha, um deles ia jogar pedra também, né? Até eles foram embora depois, ficou só o Senhor e a mulher, os discípulos ali olhando, e todo mundo, e ninguém fazia nada. Algum deles poderiam tomar, né, posição, não vamos apedrejar, não. Deixa aí que o Senhor vai resolver algo. Mas ela é adúltera, ela pecou, ela trouxe dano para a família do outro, adulterou com o outro, trouxe problema com o outro. E a lei, manda, apedreja. Ô Pedro, pedreja, é lei. Ô João, Marcos, Tiago. Aí o Senhor falou, olha, qual que é a sua necessidade? Não, Senhor, não posso falar, está cheio de gente aqui, não esquece. Porque as pessoas é assim, né? Os comportores param na rua as pessoas, posso orar por você? Aí aquele impacto, né? Só de fazer assim, irmão, posso, já manda 1/3 dos demônios embora. Aí a esfera fica limpa. Aí o comportor fala, eu posso orar por você? Qual é o seu nome? Renato. Renato, qual é a sua necessidade? Você tem alguma específica ou você quer simplesmente que eu ore? Às vezes fala, às vezes não. Aí o comportor fala o quê, irmãos? O que um jovem, como os filhos dos Jobs, né, tá aí? Cadê? Estou vendo o Jonatas ali, ó. Levanta aí, Jonatas. A esposinha também. Muito tempo vocês não veem, né? Vou até tirar a máscara aí para a gente poder ver vocês. Aí, ó. Já é papai, tá, irmãos? Daqui a pouco vocês vão conhecer o netinho aí. Mora em Patinga, né? Isso aí. Amém. O Samuel está aqui? Ali, ó, Samuel. Levanta, Samuel. Tira a máscara também. Vamos tirar a máscara. Aí, irmão, Samuel. Foi um dos profetas ontem aqui na igreja de Belo Horizonte, no local de reuniões, junto com o Tássio. Aí os 2 filhos estão aqui, o Gabriel e o Miguel. Levanta aí. Esse é qual? Tira a máscara. Gabriel ou Miguel? Gabriel, né? O Miguel está aí? Aí, Miguel está onde, irmãos? Civis de adolescentes. Miguel está lá no civis de adolescentes. O que ele vai fazer amanhã, a partir das 8h30, irmãos? Levantam, leiam o alimento diário, queimam o seu espírito, depois eles vão para as ruas, de 10 até as 18, 19, 20, até o Senhor os conduzir. Tá? Se eles estiverem na rua até as 23 horas e você vê, não se assuste, é o conduzir de Deus na vida deles.
Se eles vão descansar no outro dia, é o conduzir de Deus na vida deles. Se eles vão querer sair, levantar e meia-noite, 1 hora pregar o evangelho, é o conduzir de Deus na vida deles. É o que eles estão fazendo, irmãos. Aí sai o Gabriel, sai o Samuel, voltou do CEAP, né? E o Miguel, junto com a equipe do Fabiano, fazendo o quê, irmãos? Hoje está no serviço de adolescentes, mas amanhã está na rua orando pelas pessoas. Falando ali para elas, como o Senhor falou para a mulher samaritana, você agora vai receber uma água, que é a água que nunca mais vai parar de jorrar, é uma água para a vida eterna. Aí o Senhor falou para aquela adúltera, esquece o seu exterior, vamos orar aqui agora, vamos ajoelhar. E eu sei as suas dificuldades, porque o Senhor era cheio de empatia, irmãos, era o esplâncno de Deus. Quando Mateus ou Lucas fala, não me lembro, hoje não estou lembrando de nada, né? Fala que o Senhor, ele via as ovelhas aflitas, né? 9, né? Lucas 9, 9:36. Via as pessoas aflitas como alguém que não tinha pastor. Aquela aflição do Senhor, aquele sentimento do Senhor, era o esplâncno do Senhor. O Senhor ia até ao máximo, o Senhor se humilhou ao máximo para falar com aquela mulher adúltera. Olha, a partir de agora, vai e não peques mais. Mas, Senhor, o que eu vou fazer com a lei? Eu sou o fim da lei, eu sou Cristo. Senhor, o que eu vou fazer com a acusação das pessoas? Esqueça a acusação, eu sou a sua justificação. Senhor, mas eu ainda tenho sentimentos de pecar, sentimentos de adulterar. Esqueça, porque eu sou a sua santificação. Mas eu estou longe de Deus. Deus está lá, eu estou aqui, e a lei, de acordo com Romanos, é santa, é boa, é pura, é justa, mas eu sou pecador, sou miserável. Senhor, esqueça, eu sou a reconciliação de você com Deus. Eu posso conectar Deus com o homem e trazer o homem até Deus. Colossenses 1:28. Irmãos, essa é a minha e é a sua função. Nós não podemos ficar desapercebidos, irmãos. Há um encargo forte de Deus. Deus está desesperado. Quando o Senhor falou que o fogo, né? O Senhor falou, como que é o versículo? E quisera que... Os irmãos da transmissão têm que me ajudar rápido aí hoje, né? Eu vim para botar fogo, né? Sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Aí o Senhor falou assim, olha, eu vim para colocar fogo. Colocou fogo nos discípulos, colocou fogo na mulher samaritana, colocou fogo na mulher adúltera. O Senhor, irmãos, onde passava era uma queima total. O Senhor queimava o ego, queimava a opinião, queimava a lei, queimava a justificação, queimava pessoas que estavam coxo, aleijado. Alguns ali já estavam 12 anos com hemorragia, como aquela mulher que tinha fluxo de sangue. O Senhor falou assim, eu vou queimar, eu vou cauterizar. Onde que está vazando? É aqui que está vazando o sangue? Porque você tem 10 anos, ou 12 ou 15, que tem uma ofensa maltratada que ainda não resolveu, eu vou cauterizar. Você tem falta de perdão para amar um irmão que te ofendeu há 28 anos atrás, eu vou cauterizar. Eu vou colocar fogo. Vai ficar mancha? Vai ficar exposição? Vai. Mas tem uma marca de Cristo ali, irmãos. Há uma transformação de Cristo ali. Ó Senhor Jesus! Irmãos, o Senhor era louco pelas pessoas. Aí ele falou, esse fogo tem que queimar no Delfonso, tem que queimar em mim, tem que queimar no Hugo, tem que queimar em Braga, tem que queimar em toda a igreja, irmãos. É o momento de nós sairmos como uma tocha acesa, viva. Mas, Senhor, eu não consigo fazer comportagem dinâmica, porque eu trabalho 10, 12, 14, 16 horas por dia. Aí o Senhor falou para você, não se preocupe, você é o chamado, é o trabalhador da 1/10 hora. Quando você estiver voltando para casa, buscando ali juntando as suas moedas para comprar um pãozinho na padaria, vê se não tem fila, se tiver, fica o último da fila, e já fala para a pessoa do caixa, qual o seu nome? Ou às vezes já vê no crachá, né? Ô Joana, não precisa nem falar posse, irmão, já fala, Joana, vou orar por você. Aí você encontra uma pessoa religiosa, você fala a mesma coisa, eu vou falar do evangelho do reino para você. Vai chegar um momento que é assim, irmãos, tem momento que você vai falar, eu posso orar por você, tem momento que você já vai orando, e tem momento que você vai ver uma pessoa que já é um cristão, e vai falar para ela, Israel, posso falar do evangelho do reino para você?
Aí você vê um outro, posso falar do evangelho da graça para você? Irmãos, o Senhor ali ia queimando todo mundo, irmãos. É um queimar total. Até os dois que estavam do lado dele na cruz, foi queimado. Falando para o Senhor ali, irmão, deu testemunho, foi mudo para o matadouro, não abriu a sua boca. Que testemunho, irmãos. A pessoa do Senhor alcançava, porque, eu não sei onde vou ler aqui, mas, ó Senhor Jesus. Aí, a pessoa do Senhor, Timóteo, vou entrar aqui no encargo também de Timóteo. Timóteo 2,7, né? Tem 1 Timóteo, vamos ler 2 Timóteo. Senhor Jesus. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Aqui fala dos últimos dias, irmãos. Quantas pessoas que hoje têm forma de piedade, quantos líderes cristãos que têm forma de piedade, quantos irmãos e pessoas que têm forma de piedade. Nós vimos isso muito claro, estamos vendo com respeito à igreja em Tiatira. Nosso irmão Pedro mostrou, irmãos, desde o século 2, 3, com a morte dos apóstolos, a palavra profética foi embora, e se falta a palavra profética, vem todo tipo de confusão, vem todo tipo de trevas. Aparentemente, irmãos, tudo muito bem com a igreja em Tiatira. Pedro Dong falou, naquela mesma época, são quase os mosteiros, né, já chegaram-se a ter quase 50 mil internos. Fazendo o quê, irmãos? Penitência, jejum, oração, aparentemente cheio de santidade, mas quando toca, não tem poder. Quando coloca uma mulher sem roupa próximo, não tem poder para fugir, como José e como Gálatas que fala, não tem poder nenhum contra a sensualidade, né? Hein? Colossenses, né? Aí, tudo muito bom, o rigor ascético, né? Como ali alguns já entravam, o gnosticismo já entrava, e o ascetismo já entrava, mas com respeito à sensualidade, não tem poder nenhum. Quantos líderes cristãos caíram por causa de uma mulher? Irmãos. Aí você olha a igreja em Tiatira, quem era o que conduzia? Uma mulher. Tipificou aqui quem? Jezabel. E quem é Jezabel? Mulher de Acabe. E quem que coordenava e instruía naquela época perseguir e matar os profetas? Era Acabe? Não, Jezabel que dava as ordens. Jezabel que era a referência. E foi uma das pessoas mais pervertidas daquela época. E hoje é lembrada dessa maneira, como alguém má, alguém cruel, alguém que perseguia, alguém que não tinha nenhum temor a Deus. E introduziu, irmãos, no meio dos filhos de Israel, a idolatria. Introduziu altar a Baal. Elias foi ali fortemente, né, contra. Mas Elias tinha que ter o quê? Fogo. Elias falou, se eu não tiver fogo aqui, eu vou ser derrotado. Quantos profetas ela tinha? 450 profetas. É de Deus? Não, de Baal. Seguia um Deus com letra minúscula. Um Deus que não podia produzir edificação nas pessoas. Mas ali, Elias falou, eu vou resolver os problemas com fogo. Mandou água e fogo, né? E aí já começou a cortar. A daqui para lá é fogo que consome. Aí, irmãos, a igreja em Tiatira, olha só a situação. Muito bonito, né? Você olha o templo, olha a catedral, olha a edificação, muito belo. Esse caminho, irmãos, é um caminho triste. Essa mulher, Jezabel, alguém influenciadora, ela era uma tocha, né, acesa, humana ali, para introduzir as pessoas debaixo do jugo de Satanás. Ó Senhor Jesus. 2:21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Olha só, irmãos, não quer.
O que nós estamos lendo e vimos essa semana? Deus não tem nos dado espírito de covardia. Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas de quê? Amor, primeiro, poder. É isso, irmãos. O poder está relacionado ao querer. Não quer se arrepender. Você não pode, irmãos, ficar na apatia, na passividade. Você precisa querer fazer, querer algo. Às vezes o Senhor dá uma ajuda, né, e deixa escapar. Posso orar por você? Aí não tem jeito, a pessoa agora pode. Aí você tem que orar mesmo. Aí, irmãos, tem que querer. Ela não quis se arrepender da sua prostituição. O versículo 22. O resultado de alguém fora da vontade de Deus. Fica doente. Eis que aprostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela inicia. Ó Senhor Jesus. E aí incita, né? Incita, obras que ela incita. Ela não só ensinava, mas também incitava. Ensinava a seguir os deuses e incitava com a sua influência. Era alguém que era influenciadora, né? Se fosse nessa época, ela era uma influenciadora, como que chama? Blogueira, né? Vamos colocar no popular, né? Influenciadora digital, uma blogueira. E ali devia ter, irmãos, milhões e milhões de seguidores. Muitos seguidores. E muitos seguidores. E aí ia incitar ainda a esses a não se arrepender. Não, se arrepender de quê? Vocês estão bem aqui comigo? Não vai para o lado de lá não, que você vai ficar igual Elias, né? Caverna, sem chuva, e aí vai. Vai ser um problema. Não siga a orientação da... Era isso que ela falava na época, irmãos. Porque ela sabia, se as pessoas não seguissem a palavra profética, ela adoecia, ela ficava de cama. Quer ser salvo hoje, irmãos? Quer ser salvo hoje? Pregar o evangelho. Você já viu alguém pregando o evangelho triste? Não. Quando você ora pelas pessoas, você fica louco. Você fica alegre. Você fica entusiasmado. Você fica cheio do esplâncno de Deus, da empatia de Deus, da vontade de Deus. Por isso, Deus precisa mexer comigo e com você, para que nós possamos fazer a comportagem durante a semana, nem que seja 15 minutos, ou 1 hora, ou 15 minutos durante o mês, ter um livro na bolsa, oferecer oração, oferecer o livro, depois oferecer oração, oferecer livro. É assim, irmãos. Deus precisa nos conduzir até a sua volta. Ele precisa de você e de mim para atear fogo em toda a terra. E o que está acontecendo hoje, irmãos? Ontem o nosso irmão Pedro colocou no grupo, né? Em 2021, só no primeiro semestre, porque fechou o primeiro semestre, foram 28 milhões de livros publicados, sem ser digital, publicados e distribuídos. Desses 28 milhões, irmãos, só a comportagem dinâmica, só a comportagem dinâmica distribuiu quase 10% desses 28 milhões, porque esse ano, nesse primeiro semestre, nós distribuímos 2.300.000 livros. Isso é queimar, irmãos. O Senhor falou naquela época e que ele esperava que já estivesse queimando, né? E hoje o Senhor está olhando e fala assim, olha, o que eu falei naquele momento ali está acontecendo. Os meus filhos estão colocando fogo em toda a terra. Que fogo é esse, irmãos? É o fogo do evangelho. Porque o versículo 50 fala que o Senhor, ele falou assim, eu vou passar por um batismo. E esse batismo era o quê, irmãos? Introduzir o homem em Deus. Agora eu e você fomos introduzidos em Deus e podemos queimar todas as pessoas com esse fogo celestial. Ó Senhor Jesus! Irmãos, tem esperança para nós. A igreja em Éfeso, o versículo 7 diz assim, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. Olha aqui, irmãos, tinha problema, mas tinha vencedor. Igreja em Esmirna, versículo 11, quem tem ouvidos ouça, o finalzinho fala, o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Tinha problema, tinha dificuldade, mas tinha vencedor. A igreja em Pérgamo, versículo 17, quem tem ouvidos ouça, e fala novamente, ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido. Ó Senhor Jesus!
A igreja em Tiatira também tinha vencedor, versículo 26. Ao vencedor que guarda até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Sardes também, irmãos, versículo 5, capítulo 3. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de nenhum modo apagarei o nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Vai chegar o momento que o Senhor vai falar: olha, Pai, olha, anjos, eu vou apresentar para você a Raquel, porque a Raquel negou a vida da alma durante todo o seu viver da vida da igreja. Servo, serva bom e fiel, entra de mãos dadas com Israel. Ó, servo bom, fiel e prudente, entra no gozo do teu Senhor. Irmãos, Deus vai confessar diante do Pai. Não importa se tem os demônios ali falando. Não, ele é pecador. O Israel e Raquel parece bonitinho, mas também tem suas dificuldades. Irmãos, não tem problema, deixa falar. O acusador até nos ajuda a voltar para o Senhor. Expõe os nossos erros, expõe as nossas falhas, mas nós não temos problema de confessar. Nós confessamos e buscamos o Senhor e para frente vamos. Então, em cada uma dessas igrejas tinha os vencedores. E onde você está? Reunindo na cidade de Belo Horizonte, porque você mora em Belo Horizonte e você reúne na igreja em Belo Horizonte. Ao vencedor da igreja em Belo Horizonte, eu lhe darei uma pedrinha nova, ou para se alimentar da árvore da vida, ou vou confessar o seu nome diante do Pai. Ao vencedor. Irmãos, você é um vencedor. Você não vai ser. Não espere ser naquele dia, porque não dá para fazer num clique. Tem que ser diariamente. Senhor, hoje, domingo, eu quero ser um vencedor. Amanhã, segunda-feira, Senhor, eu também quero ser um vencedor. Isso está ligado, irmãos, a você não ter um espírito de covardia, mas de quê? De poder. O poder está relacionado com o querer, que mexe com a sua vontade. Aí você decide. Por isso que querer é poder. Eu não consigo, eu não posso, mas aquele que está em mim é muito maior do que aquele que está no mundo. Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, porque dentro de mim e de você tem um operar, tem um poder que mexe com a sua vontade, mexe com as suas emoções. Por isso que nós não podemos ser covardes. Deus nos deu um espírito de poder. Não é casca, irmãos. Não é casca como a igreja em Tiatira, ficar preso em um monastério, né, em um convento, ficar ali se castigando. Vou ler esse versículo, tem que ler. Isaías. Tiene mandou no grupo essa semana, Isaías 58, né, Tiene? Jejum verdadeiro, irmãos. Vamos jejuar, irmãos. Todo mundo para a rua, verdadeiro jejum. Olha só, irmãos, o que é o verdadeiro jejum? O que é o verdadeiro santificar? O que é o verdadeiro trabalhar de Deus na nossa vida? Senhor Jesus, 58:6 diz assim: porventura não é este o jejum que ele... vamos ler antes, o versículo 3, 58:3, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Eis que, no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Aqui, irmãos, estavam questionando. Nós estamos jejuando, nós estamos afligindo, nós estamos deixando de alimentar. Aí começa a luz, né? Vocês estão fazendo isso, mas por causa dos seus próprios interesses. Vocês fazem isso e querem que os seus empregados exigem dele trabalhos, além do que pode. Aí, o versículo 4. Eis que vocês jejuam para quê? Contendas. Eu acho que vamos ler na King James, por favor. Versão King James. Só um minuto, irmãos. Já está aí? O versículo 4. Esse é o 4? Isso. Ora, o motivo está em vosso jejum. Sempre termina o quê? Discussão, rixa, brigas violentas. O que é isso? Jejuando e briga violenta. Jejuando e falando mal da igreja, falando mal da liderança, falando mal do presidente. Irmãos, não importa. Você não pode assistir um canal, uma reportagem e falar mal contra o presidente. Uai, Maurício, você agora é da esquerda?
Irmãos, eu sou da esquerda, eu sou da direita, eu sou do centrão e eu sou do alto. E também sou do de baixo. Porque direita é Cristo, esquerda é Cristo, centro é Cristo. Não importa, se você for lá no abismo, lá Ele estará. Se você subir nas alturas, lá Ele estará. Irmãos, o Senhor não tem nada a ver com política. O Senhor tem a ver com a vida de Deus para dentro das pessoas. Estamos cumprindo o nosso papel. 2019, 1 milhão de livros distribuídos, mais de 200 mil orações. No ano de 2020, 2 milhões. No ano de 2021, vamos fechar o ano em nome de Jesus com mais de 3 milhões de livros distribuídos. Aí você multiplica cada livro vendido, 20, 15 orações. Então se distribuiu 3 milhões, no mínimo, oramos por 30 milhões de pessoas. Irmãos, estamos cumprindo o nosso papel, fora a oração na padaria, fora a oração no posto de gasolina, fora a oração na sua faculdade, fora a oração no grupo familiar, quando reúne a família, e você fala para 10, 15 ali, posso orar por você? Ó Senhor Jesus, uma amiga da esposa do Wesley, como chama a esposa do Wesley? A Ana, né? A Ana falou, Wagner, a minha amiga, né? Não é isso, Wagner? Tia, né? A tia. Aí. A tia falou que pegou o Uber e alguém orou por ela. É assim, irmãos. Wagner orou por uma pessoa, falou da igreja. Depois de um tempo, irmão, nesse Belo Horizonte desse tamanho, ele pegou a mesma pessoa. Nem ele entendeu, nem a pessoa entendeu, mas o Senhor está no trono, conduzindo todas as coisas. Aí olha lá, irmãos. Violentos, socos, brutalidade. Não é possível que continuais a jejuar desse modo e ainda esperais que a vossa voz venha a ser ouvida nos céus. O outro versículo 5 e 6, vamos ler. Porventura, foi esse o jejum que idealizei? É isso, irmãos? Isso é vida da igreja? Falar mal? Questionar a liderança? Questionar aqueles que também o Senhor colocou como autoridade? Não. Nós devemos engolir o erro, irmãos. Se aqueles que Deus colocou como autoridade na sua frente... Aí você fala, mas é absoluta, é não sei o quê. Não, irmãos, nega a sua vida da alma. Você não foi comissionado para dar direção, então fique na sua e fala, Deus, tenha misericórdia desse ministro, desse vice-presidente, desse presidente. E também não fala mal do presidente lá da Venezuela, não, que é uma autoridade também. Deus deu autoridade sobre a terra. Não fala, mas Senhor, eu vou falar mal, é uma tirania, como é que pode e tal. Não, irmãos, um ditador... Você sabia que lá em Êxodo também tinha um ditador? Que não chega nem aos pés desse. Esse de lá era muito, muito mais cruel. Um dos faraós. Aí o povo estava com... Difícil, irmãos. 430 anos sofrendo. O que eles fizeram? Pararam de reclamar, pararam de questionar e começaram a clamar. O seu clamor subiu. Subiu até os céus. Deus ouviu a sua oração e falou, agora é o momento de eu agir. Chegará o momento, irmãos, que Deus vai agir em favor da igreja. E o último agir de Deus é nos arrebatar dessa terra cruel, dessa terra maligna, cheio dos principados e potestades atuando. Aí o Senhor falou, ora é isso que chamais de jejum e dia agradável ao Senhor? Versículo 6. Não, nada disso. O jejum que desejo não é este. Qual que é o jejum que o Senhor quer, irmãos? Que nós nos libertemos de quê? Das nossas amargas, da nossa malignidade e da injustiça. Se nós vivemos o nosso velho homem, irmãos, é cheio, você está amarrado com injustiça, está amarrado com malignidade, está atado. Aí o Senhor falou, quer jejuar? Tira as suas ataduras da opressão, que ponhas em liberdade os oprimidos e que despedace todo o jugo. Como fazer isso, irmãos? Aí entra a comportagem dinâmica. Os irmãos vão para as ruas, sem saber o que vai encontrar, irmãos. Tem pessoas querendo suicidar, não é isso? Tem pessoas querendo ali separar. Tem pessoas querendo ir no banco pedir um empréstimo sem falar para a esposa, escondidinho. Vai bagunçar a vida dele, esse empréstimo dele vai trazer separação. Porque é algo escondido, tudo que é escondido, irmãos, é problema. É melhor pôr a cara e confessar logo. Olha, esposa, eu entrei em dívida. Então vamos dobrar o joelho e buscar o Senhor. Mas a rua, irmãos, está cheia de pessoas assim. Pessoas que estão indo para o cartório porque vai sepultar o pai ou a mãe, ou morreu por Covid.
pessoas que estão ali jovens, se drogando, alguns procurando droga, está tudo na rua, irmãos, está todo mundo na rua. Mas um terço dos demônios, né, os principados e potestades também agindo. Agora Deus levantou um grupo de pessoas, tem cerca de 250 comportores com as equipes, né? São cerca de 60 equipes fazendo a comportagem dinâmica nas ruas todos os dias. Aí o que eles estão fazendo? O verdadeiro jejum, libertando as pessoas das amarras, libertando as pessoas do jugo, da opressão. Irmãos, esse fogo nos tira de tudo isso. Esse fogo nos liberta de tudo isso. Por isso que o maná ali, né? Um versículo que a Almi passou essa semana, acabou que eu não completei, Êxodo 16, né, Almi? O maná, irmãos, ele caía do céu para alimentar as pessoas. Aí ele vinha, né? Vamos ler. Vamos ler, 10 horas eu paro, tá? Os irmãos quiserem até colocar os microfones. Ah, não, 10 não, 11. Eu tô no tempo aqui, né? Estou no tempo de Deus. 1 hora é 1 segundo, 1 segundo é 1 hora. Êxodo. Aí os irmãos a equipe, né? Também Fernando, Maria, Fabiano, Thalia, Mateus, Rebeca. Vocês queimam o nosso interior aqui. Mesmo o Delfonso, os outros irmãos também que têm saído, né? E você no seu dia a dia também que tem saído. Coloque fogo em nós. Queremos ser essas tochas. Êxodo 16, o versículo 14, irmãos. Se você ler o versículo 11 ou 12, fala assim, ó, tem ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Então, todo mundo reclamando, irmãos. Aí qual é a solução para toda murmuração? Eles estavam reclamando de comida, então vão dar comida. Na época que reclamou de água, o Senhor deu água para eles. Moisés feriu a rocha, veio água. Aí agora o Senhor falou para eles assim, no versículo 14. E quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície de onde? Do deserto. O que caía na superfície do deserto, irmãos? Nós estamos falando de um deserto. Nós estamos falando de um centro de Belo Horizonte, um centro da igreja de São Paulo, um centro do Rio de Janeiro, um centro da cidade de Lagoa Santa. O centro de uma cidade, irmãos, é um verdadeiro deserto. As pessoas estão secas, cheias de sequidão, cheias de problemas, cheias de dificuldades, cheias de opressão. E talvez você também saia nessa esfera e será mais um ali, nesse deserto. Aí, o que o Senhor fez? Caía o quê? Um orvalho, como gotas, né? Um exército de jovens santos. Só jovens, irmãos. Essa semana nós vimos no Alimento Diário, os também de média idade precisam se colocar. Os irmãos da melhor idade precisam se colocar. As crianças precisam se colocar em prol desse fogo do Evangelho. Aí, quando sai na rua e fala, posso orar por você? Só essa frase, irmãos, é como um orvalho que cai. As pessoas já se sentem confortadas, param, pode ser advogado, juiz, já pararam de tudo, irmãos. Advogado, juiz, promotor, já pararam assassino, já pararam na rua prostituta. E a pessoa falou assim, eu tenho essa vida, eu tenho essa vida, mas eu posso orar por você? Para Deus tirar você dessa vida e te colocar em uma outra vida? É isso, irmãos, encontram de tudo na rua. Pessoas que querem se suicidar. Um dia a equipe estava numa região, não estava fluindo nada. Aí o líder falou, vai para uma outra região. É Deus fazendo, irmãos. Seca aqui para ir para uma outra. Chegando na outra região, ali perto do Padre Eustáquio, no descida do metrô, uma jovem querendo ali bolar como ia se suicidar. Aí alguém colocou uma água, uma brisa suave na superfície desse deserto e falou, posso orar por você? Aí, irmãos, restava o que depois disso? Uma coisa fina, semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros, que é isso? Que esses comportores, adolescentes de 16 anos, 18 anos, 21 anos, estão fazendo? Eu não estou entendendo. Aí Moisés falou, isso é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. E esse pão, irmãos, é tão forte, essa palavra impressa, profética, é tão forte, que o versículo 35 diz assim, e comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Ó Senhor Jesus,
Eles foram comendo maná, irmãos. Nós precisamos dar o pão da vida para as pessoas. Começa ali no Posso Orar por Você, depois você vai e introduz um livro, depois você pega o nome, entrega para a rede de cuidados, aí a rede de cuidado vem e cuida dessa pessoa, como foi apresentado uma irmã aqui hoje, que está sendo cuidada pela rede de cuidados. Olha só, irmãos, o impacto. Olha só o impacto da palavra. E essa palavra fizeram com que eles comeram todo dia, e para onde que eles foram? 40 anos até entrar nos limites da terra de Canaã. Ou seja, a palavra profética vai introduzir os filhos de Deus e você na boa terra de Canaã. Quando chegou em Canaã, cessou o maná, porque Cristo era tipificado pela sua verdadeira comida e sua verdadeira bebida. Ó Senhor Jesus! Irmãos, não dá mais para mim falar, mas eu encorajo os irmãos que puderem até rever o momento diário dessa semana. E a semana que vem também vai falar forte sobre a pregação do Evangelho. São muitos itens, irmãos. São muitos itens. Essa semana quase que dá para marcar o elemento diário todo, né? Olha só. Por meio da multiplicação do vírus da iniquidade, o inimigo quer fazer o quê? Nosso amor se esfriar e apagar o fogo que há em nós. Não é isso que o inimigo quer fazer? Ideologias. Até alguns pastores, irmãos, e líderes que influenciam, querem alterar alguns itens da Bíblia. Ajustar. Ajustar de acordo com quem? De acordo com o falar profético? Vamos bater palmas. Mas de acordo com o falar profético do diabo. Ideologia. Quer ajustar. Aí embarca nisso. Irmãos, nós não embarcamos nisso. Nós já entramos nesse avião da economia de Deus rumo ao reino. Quando não há fogo, o que existe é a estrutura, a formalidade. E todos acham que estão bem, porque levam uma vida cristã rotineira, tradicional, cumprindo sua atividade religiosa. Não é apenas uma casca, sem conteúdo. A forma é da piedade. A nossa forma, irmãos, é da piedade. Aí alguns faltam poder. O inimigo quer que tenhamos o formato, a aparência, mas sem o poder. Sem o conteúdo, sem o fogo. Mesmo as nossas ansiedades e preocupações legítimas do dia a dia apagam o fogo. Os problemas, as dificuldades na igreja e em nosso serviço espiritual podem apagar o fogo. As ideologias, as filosofias também podem. Ó Senhor Jesus! Mas há também um desafio para nós. Não podemos ficar para trás. Mas o nosso espírito não pode apagar. Deve renovar-se cada dia e ter fogo. E ter fogo. Aceitem o desafio e se levantem. Não se deixam enganar pelo mundo, nem caiam na ilusão da carne e do pecado. Ó Senhor Jesus, salva-nos, Senhor, com este fogo que vem do alto. A nós que somos a igreja, cabe arder no nosso espírito. O Espírito de Deus habita em nosso espírito humano. Portanto, todas as nossas três partes, corpo, alma e espírito, têm que arder, queimar com o fogo de Deus. Devemos servir ao Senhor queimando no nosso espírito. Ó Senhor Jesus! O inimigo de Deus não está preocupado com o seu corpo ou com a sua alma, mas o que ele quer é neutralizar o seu espírito. Irmãos, não deixe o seu espírito ficar neutralizado. Não ouça mentiras. A palavra que o Senhor fala hoje é essa, e é para você que escuta. Deus não lhe deu espírito de medo, de timidez, de humildade, que neutraliza a sua função. Não precisamos desse tipo de humildade. Quando temos o Senhor, quando temos o fogo, precisamos dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Em mim eu não posso, eu não consigo, mas nele meu espírito queima. Por isso eu posso. Basta você dizer: Senhor, isso é para mim. Eu o recebo. Eu o recebo. Precisamos fazer um esforço, porque exercitar o espírito é como puxar o elástico e soltamos. Já volta novamente para a posição natural de frouxidão. Pelo espírito exercitado, temos o nome do Senhor Jesus. Ó Senhor, devemos valorizar o seu nome, porque quando eu
invoco o nome do Senhor, eu estou na sua presença. Senhor Jesus! Irmãos, eu vou parar. Muita coisa. Muita coisa. O inimigo quer fazer hoje por meio das ideologias, ataque das mídias virtuais. O que ele quer fazer, irmãos? Bombardear, distorcer. Ele quer bombardear, distorcer e desequilibrar a nossa mente, tirar a nossa saúde mental. Por isso que existem muitas doenças, existem muitas pessoas doentes. Por quê, irmãos? Porque o inimigo quer acabar com a nossa mente. Por isso que Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de quê? De poder. Aí você tem fogo para amar as pessoas. Aí você ama a Deus e ama os homens. Aí outro item, porque você está amando a Deus, a sua mente se torna uma mente sã, uma mente equilibrada, uma mente saudável. O que nós precisamos nesses últimos dias, irmãos, é uma mente saudável, é uma mente sã, uma mente moderada, que não inclina para ideologias e coisas satânicas que têm surgido nos últimos dias. O nosso espírito tem a vida de Deus. Essa é a nossa ideologia. A nossa ideologia é a vida de Deus, que é sobre todas as coisas. Por isso que nós devemos orar: Senhor, não permita que o diabo distorça ou influencie a minha mente nesses últimos dias. Como fazer isso, irmãos? Pregando o evangelho, orando pelas pessoas, mantendo uma esfera saudável, orando e orando. Posso orar por você? Vai na padaria, posso orar por você? Aí você vai, procura o nosso irmão João Miguel, retira ali o kit de livro, né, que ele que está coordenando a comportagem por hora, fala para o João Miguel: João Miguel, eu vou separar 15 minutos esse mês, eu quero levar 2 kits, vou separar 1 hora, quero levar 5 kits para sair com a minha esposa, para pregar o evangelho, irmãos. Se nós fizermos isso, quantas pessoas vão ser queimadas com este evangelho? Acabou. Jesus é o Senhor. Microfone. Se não tiver 2, quiser colocar só 1 por causa da filmagem também, não tem problema. Irmãos, venham nos queimar, somente os irmãos que estão servindo a comportagem, né, no dia a dia. Outros irmãos também que estão saindo, quem está tendo experiência. Tá bom? Nós vamos até 11h30 e vamos encerrar a reunião com um último aviso. Se não der tempo hoje, semana que vem, continua queimando. Pode distribuir aqui nos microfones se quiser, tá? Vai, Cecília. Amém. É um encorajamento essa palavra e a gente precisa realmente tomar essa decisão, né? Eu posso, é para mim. E sair para pregar o evangelho não é só salvação para os outros. É um renovo, realmente... Quando o Maurício falou ali da questão da doença, né, de estar doente, né, eu sinto que a maior doença que nós temos em não pregar o evangelho é a apatia, é estarmos mortos, né, mornos. Então, ao sair, o Senhor nos encoraja, nos reaviva. Ontem nós tivemos oportunidade de sair pelo menos uma meia hora aqui perto do local e fazer a comportagem dinâmica. Eu confesso que eu cheguei... Eu não estava me aguentando dentro de mim. Eu queria pular, eu queria gritar, eu queria cantar, queria passar o que eu estava sentindo para todo mundo que estava perto de mim. Porque a salvação é para eles, mas principalmente para nós. O Senhor tem nos renovado através da comportagem. E com a comportagem por hora, nós todos estamos incluídos. Não tem ninguém que vai ficar de fora. Todos nós estamos incluídos, todos nós podemos ser reavivados através da pregação do Evangelho. Amém. Graças a Deus, né? Jesus é esse fogo. Amém. E Ele está dentro de nós. Amém. Eu vou contar a experiência, né, que eu tive ontem, que era o nosso dia de folga, né? Sábado, final de semana. Acordamos um pouco mais tarde. E aí meu pai mandou mensagem: ó, tem live do Pedro, agora. Eu falei: amém, para os comportores. Aí nós fomos assistir, tal, queimando, ouvindo, prestando atenção. E aí ele começou a falar que nós somos essa sarça ardente, essa sarça ambulante, que tem que ir até as pessoas para estar orando por elas, porque elas estão necessitadas. E aquilo começou a queimar dentro de mim, mas assim, meio
tímido, né? Porque eu estava dentro de casa. E aí ele passou pro Ami. O Ami falou, né, comportou, agora vai pra rua, vai trabalhar. Amém. E aí eu fiquei aquilo ruminando dentro de mim. Meu pai fez uma ligação com a equipe toda. E eu ruminando aquilo, aí eu comecei a orar, Senhor, é do Senhor mesmo? É do Senhor mesmo? É meu dia de folga, meu dia de descansar. E aí eu peguei meu telefone, não, vou mandar mensagem. Vem pra cá. Amém. E aí eu já peguei a mensagem, eu nem perguntei meu pai se a gente podia sair. Eu já mandei mensagem, pai, com quantos kits a gente vai sair? E aquilo começou a queimar dentro de mim. Aí ele falou, tá, vem aqui para casa. E aí saiu eu e Rebeca lá de casa. Fomos para casa do meu pai, mas já dentro, nós já estava queimando, ouvindo os hinos. E alto, cantando, orando, invocando. E nós já chegamos, os meninos também já estavam no fogo, tudo pulando, queimando. E nós começamos a queimar junto. E eu pude ver que aquilo me salvou. Eu cheguei na rua, comecei a orar pelas pessoas, mas tava saindo de mim. Eu tava deixando escapar, porque é o Senhor que faz a obra, é o Espírito que faz a obra. Eu tava em casa, estressado, cansado, mas o Senhor me deu aquela oportunidade, né? A comportagem é para me salvar. E eu comecei a orar assim para as pessoas. Senhor, é eu que tenho que ser salvo aqui. Eu só estou orando por elas porque elas também estão necessitadas. Mas eu estou aqui para mim ser salvo. E eu pude praticar essa comportagem por hora. E outra experiência que eu pude ter também foi antes de ontem, num determinado lugar. Eu estava falando, Senhor, eu não estou aqui para tomar o dinheiro das pessoas. Eu estou aqui para alimentar elas com o pão vivo que desceu do céu. Eu estou aqui para levar vida. E aí apareceu um jovem, estava bebendo, à noite já, ele estava andando, cabisbaixo, triste, e eu falei, posso orar por... Eu deixei escapar, posso orar por você? E na hora ele deu uma impactada assim, ficou meio pasmo, ele pode. E aí eu perguntei se ele tinha algum pedido, ele falou, não, eu preciso mudar minha vida. Eu não estou conseguindo conciliar as coisas do trabalho com as coisas de casa, está tudo difícil, está tudo embolado, e eu preciso mudar. Aí eu orei com um sentimento meio, Deus trouxe esse jovem aqui, porque eu nunca tinha visto ele ali. Diferente, apresentei os livros, e ele perguntou o valor, aí eu falei, ele, não, mas eu quero ficar com esses todos aqui. Eu falei, amém. Mas aí eu apresentei também a rede de cuidado. E na hora que eu apresentei a rede de cuidado, ele deu um sorriso e ele falou, eu estava precisando disso aqui. Estava precisando desses livros de você, porque ele estava sem nada, ele estava sem rumo. E depois daquilo, depois que eu coloquei ele na rede de cuidado, ele abriu um sorriso. E aquilo foi o que mais me impactou. Não foi ele ter levado os livros, ele ter parado para receber a ação, mas foi por causa do sorriso. Amém. Aleluia! Comportagem dinâmica para nós! Senhor Jesus! Amém. Eu trabalhando, né, secularmente, eu tenho contato com vários fornecedores, né? E aí teve uma loja que eu fui de material de construção. E assim, essa palavra, né, esse posso orar por você, fica pulsando dentro da gente, né, irmão? Você não consegue mais ter uma vida assim, sair na rua e não pensar nisso. A gente sai na rua pensando, eu vou encontrar alguém, vou perguntar, posso orar por você? Aí fica aquela luta, né? Então, teve uma loja que eu fui, e a moça que me atendia separou para mim todo o material, e aquilo estava dentro de mim assim, fala com ela, fala com ela. Aí, de repente, eu deixei escapar, né? Falei assim, eu posso orar por você? Aí ela, não, pode sim. E ela, assim, super simpática, uma jovem, tranquila. Você olhava assim e falava, não, ela tem problema nenhum. Aí comecei a orar por ela, comecei a orar. E o Senhor foi me dando sentimento para orar pela saúde dela. Aí fui orando, orando. Aí quando eu terminei, ela
me abraçou, na pandemia, né? Ela veio e me abraçou, ela não queria soltar, irmãos. Falou assim, não, muito obrigada por você orar por mim. E ela orou e recebeu o Senhor, né? Falou assim, muito obrigada, porque eu estou com câncer no útero, eu estou fazendo tratamento, ninguém sabe, nem a minha família não sabe. Eu estou pensando como que eu vou fazer para falar. Mas muito obrigada, porque você está orando por mim. E aí eu peguei o livro, né? Peguei um kit que Maurício me deu, 2 kits. Falou assim, entra com o kit na sua bolsa. Falei, amém. Aí eu peguei o kit, fui lá no carro, peguei o kit, trouxe para ela, apresentei. Irmãos, ela ficou tão alegre, tão alegre. Ela pegava o livro assim, falava, não, vai me ajudar tanto, eu vou ler, vou falar para você. E continue orando. Irmãos, foi tão maravilhoso. E assim, todo lugar, embora eu não sei comportora dinâmica, né, o dia inteiro, mas eu coloquei diante do Senhor, falei, Senhor, cada pessoa que eu contatar, seja o pessoal que trabalha em obra, seja dono de loja, funcionário, vendedor, eu quero orar pelas pessoas, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Amém. Amém. Realmente não pode deixar o fogo apagar, né? Na comportagem a gente rumina muito o falar profético. E uns dias desse atrás a gente estava ruminando sobre esse fogo. E que ele também é para nos provar e aprovar, né, o nosso andar. E não sei se foi um dia desse aí, nessa semana eu estava na rua e cheguei lá e comecei a orar pelas pessoas. Orei para uma, orei para outra. E quando eu estava terminando de orar, o Senhor falou, Benjamin, tem um trem errado, não está certo não. E aí tá, né? Aí o Fabiano ligou e falou assim, Rebeca, você não tá no espírito não, você não tá levando vida não. Eu falei assim, não, é verdade então. Ele pegou e falou, guarda os livros na mochila e fica só invocando. E eu guardei os livros e comecei a invocar alto, e as pessoas olhando, a senhorinha estava do lado, já chegou para lá e invocando, ficou meio assim. E o Senhor pegou e falou dentro de mim, você não tá aqui para tomar o dinheiro das pessoas, você não pode querer tomar o dinheiro delas. Você tem que se importar com elas, está aqui para levar a vida para elas. Cadê a vida? Onde que está a vida? E aí me constrangeu. Eu olhei um moço vendendo um negócio de carro, outro vendendo de carro. Eu falei, tem muita gente aqui querendo o dinheiro delas. Eu não quero o dinheiro das pessoas. Eu quero levar a vida para elas. Eu liguei para o Fabiano, né, para falar para ele. Fabiano, está querendo tomar o dinheiro das pessoas. Eu não estou aqui para isso, eu estou aqui para levar a vida para elas. E ele mudou, né, o estado. E peguei os livros de novo, comecei a orar. E aí, depois, mais à noite, apareceu uma moça, e eu cheguei no carro dela, fiz assim, e ela falou que não queria não, e eu falei que sim, fiz assim pra ela assim, lá dentro, eu falei, abre aí, ela baixou o vidro, e eu peguei e perguntei, posso orar por você? Aí ela pegou e falou assim, orar por mim? Aí eu falei, mas por que você quer orar por mim? O que você está fazendo aqui? É muita coincidência. Eu falei, não é coincidência, foi Deus que mandou eu vir aqui, nem já estava passando. Aí eu orei por ela. Ela foi e falou que o marido dela estava no hospital, estava muito doente, que ela estava realmente precisando daquela oração. E que ela levou o livro, né? E que ia ler o livro com todo o coração dela, que era aquilo que ela precisava naquele dia. E outra experiência que eu tive foi que eu estava indo na rua, entrei no restaurante, né? O moço não fica muito alegre, mas eu entro lá e tinha 2 moças sentadas. E eu perguntei para elas, posso orar por vocês? E ela falou, pode, você já orou para mim em tal lugar? E eu falei, é mesmo? Ela é. Eu falei, muita gente, eu não lembro. Aí ela falou, não, mas você orou, eu lembro de você. Aí eu orei para ela de novo, orei para a amiga dela, a oração dela foi para que o marido dela se convertesse, porque ele ainda, só ela que cria no Senhor. E eu orei. Quando eu terminei de orar, ela foi, levou os livros, ela e a amiga dela, e perguntou, né, mais sobre a igreja e tudo. E eu falei. E elas foram e me contaram que elas estavam reunindo na garagem da amiga para estudar a palavra de Deus. Falei, gente, as irmãzinhas, né, sozinhas, reunindo para estudar a palavra do Senhor. E peguei o número delas para a rede de cuidado, e elas ficaram tão alegres com aquilo, sabe? Acho que foi esperança para elas. E amém. 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 Jesus é o Senhor, irmãos. Louvado seja o Senhor que uma mulher pecadora, indigna, igual eu sou, né, o Senhor me confiou, está cuidando das pessoas. E esse versículo que o Maurício leu, o Senhor não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Né? O inimigo ele tenta de várias maneiras nos desanimar, né, para pregar o evangelho.
Vou dar um testemunho para os irmãos, parece ser negativo, mas no fundo o Senhor fluiu muito através dessa abordagem. Eu fui abordar uma senhora, a gente estava ali e tal, eu deixei escapar, né? Posso orar por você? Né? E a mulher falou assim, o que você falou comigo? Eu falei assim, eu posso orar por você? A mulher se exaltou, né? Espera aí que eu vou chamar a polícia. Eu falei assim, o que eu fiz? Né? Eu só falei, eu posso orar por você. Eu falei assim, moça, o que está acontecendo? Não, vocês me roubaram ali, vocês fizeram isso. Eu falei assim, moça, eu te conheço, não, estou te falando agora, eu posso orar por você? E saiu, sabe, irmãos? Tipo assim, me acusando, né, que eu tinha roubado dela, não sei. Aí, nisso, a pracinha ficou toda me olhando, né? Mas louvado seja o Senhor, e eu falei assim, eu não tenho espírito de covardia. Aí, irmãos, passou uma viatura, eu falei com ela, ô moça, vamos chamar a viatura aqui para você, né, poder falar com ela o que correu. Irmãos, nós seguimos essa mulher, ela evaporou. Parece que ela, entendeu? Parece que ela não existiu. Então a gente vê que é o inimigo querendo atrapalhar o evangelho ser pregado. Naquele dia, irmãos, o evangelho foi pregado a várias pessoas. Mas graças ao Senhor, assim, no momento eu fiquei com medo, né? A gente é humano. Mas louvado seja o Senhor que eu não tive o espírito de covardia. Eu permaneci ali, que eu sabia que o Senhor era comigo. Né? Então, quando nós amamos as pessoas, a gente sai e prega o evangelho. Né? Nós não somos covardes, né? Para o encargo que o Senhor nos deu. Por mais que a nossa condição não seja boa, irmãos, não olha isso. Sai que você vai ser curado. Você vai voltar reavivado, querendo todo dia. Jesus é o Senhor. Amém, Jesus é o Senhor. Queria contar uma experiência breve, né? Eu sou da equipe de comportagem dinâmica do irmão Fabiano. E teve um dia que eu saí para a rua, né? Eu estava com muito conflito, muito desanimado. E fui lendo o alimento diário com o irmão, né? E não foi suficiente, eu estava muito tímido, com medo, né? E logo nesse dia eu estava falando disso, né? O Senhor não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Aí a gente estava sendo muito perseguido no lugar lá e não estava dando nada certo, né? Aí eu sentei e fui ler de novo o alimento diário. Aí o Pedro falou, né, que a gente ruminando na palavra, a gente acha esse maná escondido. Aí o Senhor me deu uma abordagem, né? Eu falei para o Senhor, não, o Senhor não me deu espírito de covardia, eu vou partir para cima, né? Vou deixar escapar, eu posso orar por você, vou soltar o leão. Aí eu fui abordando as pessoas e ruminando aquele versículo, né? Eu peguei as 3 palavrinhas, poder, amor e moderação. Aí P-A-M, né? Poder, amor e moderação. Eu fui falando para as pessoas, né? Então, esse livro vai abençoar você e para a gente levar o pão para mais pessoas, que é poder, amor e moderação. Eu fui fazendo essa abordagem o dia todo, ruminando essa palavra, e eu pude alcançar as pessoas, bater minha meta, né? Eu vejo que quem faz a obra é o Espírito, não é nós, né? É a palavra do Senhor que faz a obra. Enquanto eu estava fazendo de mim mesmo, né? Pensando nos meus conflitos, desesperado, não estava dando certo. Mas quando eu parei e fui ruminar a palavra de novo, o Senhor me abençoou, né? Amém, Jesus é o Senhor. Amém. Só os irmãos que já estão à frente, por favor, tá, irmãos? Por causa do horário. Senhor Jesus. Invocando, ouvindo e invocando, viu? Nossa, Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Meu nome é Fernando, eu sou aquela pedrinha de domingo passado. Eu tenho algo para dizer para os irmãos, ela rolou muito essa semana, viu? Louvado seja o Senhor, mas o rolar causa transformação. Tá? Nós estamos aqui na comportagem dinâmica, eu creio que quanto mais próximo da comportagem dinâmica, é porque eu preciso de mais ser transformado. Porque eu sou governado por uma visão. Esse evangelho do reino, ele quer trazer salvação para as pessoas, mas primeiro ele quer trazer salvação para mim. O evangelho do reino é fazer o que eu não quero. E aqui em Lucas, capítulo 24, versículo 32, a gente estava desfrutando essa semana junto com os comportores, com respeito a esses discípulos que vieram no caminho de Emaús discutindo a respeito de algo que tinha acontecido há pouco tempo. E o próprio Jesus estava com eles, mas eles nem perceberam que era Jesus. E no versículo 32 eles disseram, será que no caminho não ardia o nosso coração quando eles expunham as Escrituras? Irmãos, nosso coração precisa arder nessa manhã. Que foi falado para nós aqui, tem que causar um impacto em nós. Pedir a transformação do Espírito em nós.
Irmãos, comportagem dinâmica é para arder o seu coração. Quando o irmão fala de quase 3 milhões de livros, isso precisa arder nosso coração. Esses jovens, na verdade, são verdadeiros guerreiros do Senhor. Nós saímos pela manhã e antes de sairmos, nós temos esse trabalho de arder no coração deles o amor pelas pessoas. Irmãos, não é fácil. Por isso que nós contamos com a oração da igreja. Porque a igreja é uma rede de cuidado para a vida desses jovens. Para a vida deles fluírem, para eles alcançar pessoas, é preciso desse arder, é preciso da oração dos irmãos. E nessa semana, justamente, a gente estava falando sobre isso. Mostrei para eles que aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. E esse espírito precisa queimar o interior deles. Quando ele olha para as pessoas precisam ver Cristo neles. E um chegou essa semana e falou comigo, nós estamos agora com a prática de visitar os barzinhos de Belo Horizonte. Agora o barzinho está ficando mais aberto e nós estamos alcançando as pessoas que estão ali divertindo. E um jovem abordou um rapaz e falou, posso orar por você? Às vezes, eu, Fernando, não valorizo tanto essa frase porque eu já sei o que vem junto com ela. Você já sabe, irmão, o que é posso orar por você. Mas uma pessoa na sarjeta, triste, em pecado, querendo suicidar, como essa moça, eu até pedi o Carlão para colocar na tela aqui. Olha para você ver. Esse mês eu faço 20 anos. A única coisa que eu tenho planejado para esse dia é o meu suicídio. Você pensar na morte todos os dias. O rapaz que foi abordado, ele estava cheirando cocaína numa nota de R$50. Na hora que ele parou, o menino falou, posso orar por você? Ele falou, pode. Ele apresentou o livro para o rapaz, ele invocou o nome do Senhor, tirou a nota de R$50 e falou assim, eu quero esse livro. Aí ele falou assim, só que essa nota aí tá suja, eu acabei de cheirar nela. O jovem bateu ela no braço, pôs no bolso, pôs o livro na mão dele, ele foi embora, alegre. Você tem uma sacola para me arrumar? Irmãos, as pessoas precisam ser alcançadas. Esse evangelho tem que queimar as pessoas. Mas primeiro precisa arder o nosso coração. Quando ele falou as escrituras, o nosso coração precisa arder. Fala assim, irmãos, o meu coração precisa arder. Jesus é o Senhor. Amém, irmãos. Jesus é o Senhor. Irmão, a comportagem é salvação, irmão. A comportagem é para colocar fogo, não só em mim, mas também nas pessoas. Ó Senhor Jesus, eu pude ter uma experiência muito bacana esses dias atrás, que eu abordei um rapaz, né? Ele falou assim, não vou querer oração não vou querer livro não. Aí eu fiquei assim, então tá bom, beleza. Aí deixei pra lá, né? Aí ele voltou e me disse, esses livros são da editora? Eu falei, da editora. Nossa, que bacana, cara, eu já tive uma assinatura do Jornal da Vida e eu tô doido, porque eu tô numa igreja tal, ele falou o nome da igreja e falou que não estava contente com a igreja, porque lá ela era muito ruim, né, daquele jeito, não tem vida, né? E ele ficou muito alegre, falou, nossa, não é possível, eu já ouvi falar da sua igreja tal, e eu quero saber onde é que é. Aí desde já peguei a rede de cuidado, já anotei e ele ficou muito alegre. Irmãos, as pessoas estão precisando do Senhor, as pessoas estão aí, Senhor, aflitas, precisando desse maná, e a gente tem que levar esse maná, por isso que a gente tem que estar queimando. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos? Que nem o Fernando falou, né? Nosso coração precisa estar ardendo. E a gente também precisa estar tendo amor pelas pessoas. A gente sai todos os dias às ruas, não tem ideia do que vai encontrar pelo caminho, as necessidades que as pessoas estão passando. Mas eu queria contar um testemunho bem breve. Eu estava lá no Espírito Santo, abordei uma jovem, perguntei para ela, posso orar por você? Ela disse, pode, claro. Ela estava com, não sei se é a filha dela, ou a irmã mais nova. Eu orei por ela e eu senti no coração assim, que ela estava passando dificuldades na vida. E quando eu acabei de mostrar para ela os livros e tudo mais, ela falou, olha, no momento agora está muito difícil. Eu estou passando por uma fase complicada. Essa semana eu tentei me suicidar 2 vezes. Então, assim, a gente vê as necessidades que as pessoas estão passando na rua, né?
Amém. Diz o Senhor, gente. Amém, irmãos? Eu queria compartilhar uma experiência, né? Eu lembro que um dia desses, o nosso líder Fabiano, a gente estava tendo comunhão na equipe, aí ele falou assim, vocês vêm pedindo a Deus para ter uma experiência nova com Ele? Aí, nas minhas orações, né, eu passei a começar a orar por isso, e eu lembro que num dia desses, antes da comportagem, a gente estava no caminho e eu orei por isso. Aí a gente lá no lugar, orando pelas pessoas, passou uma senhora, né? Aí eu abordei ela, aí ela falou que não ia poder parar, que ela estava sentindo uma dor muito forte e ela não ia conseguir parar. Aí eu falei para ela assim, é rapidinho, moça? Aí ela falou assim, se for rapidinho, então eu vou parar. Aí ela parou, eu perguntei para ela o pedido, ela falou que era essa dor mesmo, que ela não estava suportando mais. Aí eu fui, orei por ela, depois da oração eu apresentei os livros, né? Aí ela falou que não ia poder comprar e foi embora. Aí vida que segue, né? A gente continuou a comportagem lá, orando e tal. Aí eu lembro que o meu colega de campo, assim, do nada, a gente lá na frente daquele lugar, ele falou assim, vamos ali. Aí a gente foi para um outro lugar que a gente já tinha ido mais cedo. Aí tinha umas mesas assim, umas pessoas sentadas, ele foi e orou pela primeira pessoa. Eu fui na segunda, aí essa segunda levou o livro, aí eu perdi ele de vista assim, eu já fui para seguir ele, né? E aí quando eu estava caminhando assim, eu ouvi alguém me chamando pelo nome, gritando bem alto assim. Na hora que eu viro para trás, essa mesma senhora, né? Ela me chamando assim. Aí eu cheguei perto, antes de eu nem dei oi para ela, ela falou assim, eu não estou acreditando. Essa dor que eu estava sentindo há muito tempo, eu não estou sentindo mais. Aí eu fui, eu nem falei nada, ela falou assim, e esses livros? Aí eu fui, mostrei para ela assim, aí ela falou assim, vou querer esse aqui, já pegou de uma vez. Enquanto estava passando o cartão, ela assim ficou olhando para mim, eu ainda não estou acreditando. Essa sua fé, ela é muito grande. Aí eu falei assim, não, moça, minha fé não é tão grande assim não, isso é Deus. Aí a gente vê, né, irmãos, a obra é do Espírito. Amém. Amém, irmãos. Jesus é o Senhor. Queria falar uma experiência que eu tive ontem. Ontem eu fui abordar um casal, né? Estava almoçando. Abordei eles, perguntei se eu podia orar, eles aceitaram. Muito feliz o rapaz. Orei e apresentei o livro. Aí ele pegou, ele nem deixou, na verdade, ele nem deixou apresentar o livro direito, ele já perguntou quanto que era o livro Superabundante de Graça. Aí eu fui lá e falei pra ele pegou e falou com a esposa dele, passa o dinheiro pra ele, por favor. A esposa dele pegou e falou assim, eu não vou passar dinheiro pra esse menino. Aí eu já fiquei assim, né? Aí ele pegou, falei pra ele, olhou pra cara dela e falou, por favor, passa o dinheiro pra ele. Ela pegou e falou, eu já falei que eu não vou passar. Ele foi lá e pegou o cartão. Tirou o cartão do bolso para passar a maquininha. Ela pegou e falei, tomou o cartão na mão dele também. Aí eu peguei e falei, eu pensei no mesmo, Senhor Jesus, o que está acontecendo? Aí, né, eu peguei, ele pegou, falei, levantou, pegou o cartão, pegou a bolsa dela, que estava no chão assim, tirou o cartão, pegou o dinheiro dele e falou assim, me espera ali na frente. Pegou o carro e foi dar uma volta, deixou a esposa dele lá. Aí eu peguei e fui andando, né, fazer a comportagem, foi abordando as pessoas e eu vejo ele vindo. Aí ele pega e fala assim, me desculpa o que aconteceu, vai lá, pegou o livro, aí a esposa dele vem correndo para tentar conversar com ele. Ele pegou, arrancou o carro e foi andando e ele levou o kit. Eu peguei e falei, Senhor Jesus, o que aconteceu aqui agora? Mas amém, irmão, Jesus é o Senhor. Amém. Realmente nós temos que estar ardendo, né, com esse fogo. E nós temos que levar esse fogo para as pessoas. Eu tive uma experiência essa semana, indo para o campo, no carro nós estávamos lendo o Alimento Diário. E lá estava falando que a gente precisava levar esse fogo para as pessoas, né? Da mesma forma que era para mim estar ardendo, era para elas também começarem a arder através de mim. Aí lá também falou que comunhão é nós e Deus, Deus e nós unidos e conectados. Aí eu fui com isso para a rua. Então, assim, vou apresentar os livros e falar que é uma forma delas estarem unidas e conectadas com Deus. Aí eu cheguei. Aí estava fluindo bem, aí depois já não estava mais. Aí a gente atravessou a rua assim
e tinha uma moça dentro de um carro. Aí eu dei um tchauzinho para ela baixou o vidro. Aí eu perguntei se eu podia orar por ela, ela aceitou. E depois que eu terminei de orar, ela falou que ela era missionária, que ela já foi para o Haiti e tudo mais. E aí ela pegou os livros e ela gostou de 2. Ela me perguntou, qual dos 2 eu levo? Eu falei assim, leva os 2. Ela foi e falou assim, não posso não, só um. Então assim, então tá. Qual que te chamou mais atenção? Ela pegou Genética Divina. Aí beleza. Aí eu peguei o cartão dela, fui passar, ela tá assim, ela falou assim, não, Deus. Aí eu olhei pra cara dela, ela falou assim, Deus mandou levar os 2. Eu tô assim, amém. Ela foi, pegou, levou os 2. Aí ela contou as experiências dela lá e tal. Aí depois, assim que eu saí da porta do carro dela, eu fui numa moça que tava indo atravessar a rua. Eu falei assim, não, peraí, moça, posso orar por você? Ela tá assim, pode, claro. Aí eu orei por ela. Não, aí eu perguntei o pedido. Aí ela falou que era pra família. Aí ela me interrompeu e falou assim, não, eu quero que você ore pela Bárbara, que é uma menina da faculdade dela, da sala dela, que ela falou que ela já teve um tempo que elas pararam de conversar, mas que agora ela estava sentindo a necessidade de falar de Deus para ela. E que um dia antes ela tinha tido uma convulsão dentro da sala. E ela já tinha tentado suicidar antes. Então, ela falou que já estava com esse sentimento de falar do Senhor para ela. Aí eu fui e orei. Orei em cima disso. Aí depois que eu terminei de orar, eu fui apresentar o livro e falei... E aí na hora veio na minha cabeça, eu tô assim, vou apresentar o livro e falar para ela presentear essa amiga dela, né? Que ela falou que assim que essa menina teve uma convulsão, ela estava do outro lado da sala. Que ela saiu correndo, ninguém acudiu a menina. Que ela saiu correndo e ela que foi lá ajudar ela. E assim que ela chegou, ela passou na cabeça dela para ela orar por essa menina. Aí eu falei assim, então não tem jeito não. Aí eu fui e falei assim, aqui esse livro é uma forma de você estar presenteando ela, de você estar falando do Senhor para ela. Aí ela foi e falou assim, moça, você acredita que passou isso na minha cabeça agora? Eu falei assim, que maravilha. Aí ela foi, pegou o livro e ela começou a rir, sem entender nada. Ela tá assim, moça, o que que tá acontecendo? É muita coincidência isso. Eu falei assim, seu coração tá ardendo, não tá? Ela tá assim, tá, e muito. Aí ela ficou super feliz e falou que era a oportunidade dela levar o Senhor para ela, né? Amém. Opa, amém? Então, vou falar calma aí. Um testemunho sobre obediência, né? Obediência aqui. Tava um certo dia aí no mercado aí, né? E o jovem que tava comigo. Aí o Fernandão me ligou. Desce pra tal lugar, McDonald's. Aí ele falou pra nós descer abordando. Aí eu fui descer, aí tinha uma farmácia. Aí eu falei com um jovem que tava comigo, vamos passar ali, né? Falou pra nós descer abordando. Aí desceu um jovem de um carro, de chinelinho e bermuda. Aí eu fui lá, abordei ele, orei por ele rapidão, apresentei. Aí tá aqui os kitzão assim na mão, né? Aí, assim na mão assim, eu acho que eram 5. Ué. Aí falou, arrancou o dinheiro e me deu 100 conto assim, E falou que não ia levar o livro, falou que é melhor, eu não lembro muito bem, eu acho que é melhor dar do que receber. Falou assim, falou pra me semear na vida das pessoas. Aí eu falei, continuei, agradeci ele, continuei. Aí foi lá, eu fui pro McDonald's, aí lá tava cheião. Aí aí foi lá, eu abordando, encontrei 2 jovens num carro. Pediu pra orar por eles lá, né, que eles queriam ter uma casa própria. Eu acho que era isso, não me lembro muito bem não. Aí eu orei por eles lá rapidão. Aí eu já tinha batido minha meta essa hora. E depois eu peguei aí 5 kits com o jovem para ajudar ele, né? Aí foi lá, eu orei rapidinho. Tá aqui o livro na mão deles lá, enfiar um dentro do carro. Aí foi lá, eles falaram que ia levar os 5. Aí eu falei, mas vocês não acham que tem muito conteúdo repetido aí não? Aí eu falei, tem outro jovem ali comigo, vou chamar eles. Eles falaram, pode chamar. Aí foi lá, eu fui lá rapidão no jovem, eu chamei assim rapidão.
Aí eu levei também. Ele tava com 5 kits na mão também. Aí foi lá, o jovem juntou, pegou os kits, ficou olhando lá, juntou e levou os 10 lá, levou 10 kits. Não, é isso aí, Jesus é o Senhor, irmãos. Tamo junto.